A gente vai olhar mais detalhes sobre o comunicado do Copom, as dicas sobre os próximos passos, os argumentos incorporados com a análise dos nossos convidados de hoje aqui. Trago para a nossa conversa o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Gustavo, que está aqui heroicamente depois de uma cirurgia do que é mesmo a cirurgia, Gustavo? Até esqueci. Eu não sei o nome técnico, questão alguma coisa nasal, mas de otorrino, de desvio de septo, tipo carne esponjosa. Bravamente, bem no dia da decisão do Copom. Obrigado, Gustavo, pelo seu esforço. Imagina. Seja muito bem-vindo de volta também ao Suno Notícias. A gente vai falar daqui a pouco sobre as implicações dessa decisão para a política, para a renda fixa, né? Boa noite, Vini. Boa noite, Greg. Obrigado aí pelo convite novamente. Bem feliz aí de estar com vocês e com essa galera aí que está assistindo a gente. Já vi que tem bastante comentários aí, então boa noite a todos. Bom, vamos embora então, gente. Eu vou botar na tela aqui os destaques do Copom. Vou até abrir o site do próprio Banco Central para a gente dar uma olhada. Vamos só partir da decisão para os argumentos, perfeito? Eles fizeram aqui o anúncio da sua decisão logo no começo, né, em sua 249ª reunião, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Aí a gente já sai correndo para o final do texto para ver o que eles vão falar sobre os próximos passos. E aí eles dizem aqui que o comitê, abre aspas, se manterá vigilante, ou como diria Michel Temer, manter-se-á vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado, será capaz de assegurar a convergência da inflação. Ou seja, por hora, eles não mostram disposição de aumentar, mas dizem que, se for necessário, assim o farão, mas estão pagando para ver se essa caminhada dos juros nos últimos meses vai ser suficiente para fazer com que as expectativas convirjam para as metas de inflação. E aí continuaram o texto dizendo: o comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação em si, medido ali no IPCA, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Então, continuaremos de olho no Boletim Focus. E terminam dizendo: o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. E aí eles dizem aqui quem votou pela decisão, e olha, interessante, em 7 votos pela manutenção nos 13,75, mais 2 votos aqui de Fernanda Magalhães Rumenos Guardado e Renato Dias de Brito Gomes, por uma elevação de 0,25 ponto percentual, foram voto vencido. Fazia muito tempo que não havia dissenso na decisão do Copom. Sung, o que você soltou os seus olhos assim que você bateu o texto nos olhos neste comunicado? Bom, só para contextualizar as duas apostas do mercado aí para quem não está nos assistindo, então boa noite, não sei se eu dei, né? Bom, acho que no nosso cenário aqui na Suno, a gente tinha uma maior probabilidade de subir para 14% e uma menor de 3,75, desculpa, meio que argumentando os dois tipos de cenário. E eu acho que o ponto principal que o Banco Central, ao manter a taxa de juros nesse patamar, ele está de olho, no fundo, eu quero entender como que vai se dar esses efeitos cumulativos de toda essa alta da Selic que a gente teve. Os preços das commodities caíram recentemente, alguns custos em bens industriais também aí arrefeceram de preço. E a gente vai ver, principalmente no último trimestre, desculpa, o primeiro, a gente vai ver um pouquinho mais como essa inflação vai se comportar. E aí, de novo, e aí entra-se meu argumento, por que eu pensava para 14%, a ideia de que a gente pegar o IPCA, 7 dos 9 grupos subiram, a inflação subjacente, que é os núcleos de inflação, ainda continuam elevados, como trouxe bem o comunicado, a atividade veio acima do esperado, e algumas incertezas que existem me levavam a crer que o Banco Central ia levar 14. Mas alguns destaques que eu aponto, porque eu acho que também ajuda a corroborar aqui. Primeiro, eu acho que ele já fala em bandeira amarela, em bandeira verde, desculpa, em 2022 e amarela em 2023. Tem outro ponto interessante que ele já olha para 2024 e ele fala que a convergência vai estar em torno da meta, então com menor peso para 2024. Se a gente pegar o Focus hoje no 2024, ele já está acima da meta, ou seja, lá dos 3%, o foco já projeta para cima, e o Banco Central está confortável por enquanto com isso. É isso que eu vejo a minha leitura.
Tem, eu acho que um outro ponto interessante que eu acho importante ressaltar aqui, deixa eu só... Deixa eu só, acho que para facilitar a didática, eu queria destacar os pontos que ele elenca quando ele fala da questão do balanço de risco. O que você acha? Pode ser também. Daí você comenta dentro dos pontos que eles elencam o que te chama atenção, tá? Pessoal, é o seguinte, toda vez que o Banco Central divulga o comunicado, eles falam aqui desse cenário base dele e ele elenca os riscos, né? Seja para uma inflação acima do que se espera, seja para uma inflação abaixo. E eles falam de novo, permanecem fatores de risco para as duas direções. E aí eles começam a listagem sobre os riscos de alta para o cenário inflacionário. Persistência das pressões inflacionárias globais. A gente continua a ver indicadores de inflação surpreendendo aqui e acolá. 2. A incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal e estímulos fiscais adicionais que impliquem na sustentação da demanda agregada, como, por exemplo, os auxílios que são prometidos pelos candidatos à presidência da República, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, todo mundo está falando de Auxílio Brasil de R$600, por exemplo. Aí tem a questão de onde que vai tirar essa grana, os riscos fiscais associados e também a pressão inflacionária advindas dessas medidas, não só do ponto de vista do risco fiscal, mas porque eles estimulam a demanda agregada, fazem com que as pessoas tenham mais dinheiro para consumir. É aqui que eles pontuam, isso também entra no nosso relatório e, segundo o Copom, isso já está parcialmente, inclusive, incorporado às expectativas de inflação e nos preços de ativos hoje. E o terceiro ponto de risco de alta para a inflação é o hiato do produto mais estreito que é utilizado atualmente pelo comitê no seu cenário de referência. O que você acha desses 3 pontos de risco de alta inflacionária aqui, Sung? Eu já aproveito para abusar do seu didatismo para você explicar para a gente o que é o tal do hiato do produto. Bom, eu acho que esses balanços de risco vai muito em conta no parágrafo seguinte, faz um link muito importante, porque o Banco Central ele fala, olha, se eu não olhar o balanço de riscos e os riscos altistas gerarem pressão sobre a inflação, eu vou voltar a subir os juros. Eu vou manter esse caminho que eu estava tendo, não vou parar e vou subir até que a inflação, expectativas de inflação converjam para a meta. Então, só para o pessoal entender por que é tão importante esse balanço de risco, porque vai ditar como que o Banco Central vai se comportar. Então, vamos lá. Acho que riscos, principalmente de inflação, importação de inflação global, a gente tem que lembrar um pouquinho ainda da guerra e vai chegar o inverno na Europa, que pode gerar um pouquinho mais de pressão inflacionária lá. É um tema que eu estou batendo bastante, tem a questão do gás natural. E isso também vai fazer uma pressão sobre o mercado de commodities, como petróleo, gás, e isso vai bater em todas as economias. Então, essa é a questão de risco global. Aí eu acho que você também trouxe muito bem a questão do arcabouço fiscal, que todo esse malabarismo que a gente teve em ano eleitoral, que isso gera pressões, sustenta a demanda, isso gera maior inflação. E por fim, o hiato do produto é o ponto aqui, se a gente pegar o PIB de hoje e comparar, vamos dizer, a um PIB de potencial, aquele PIB que a gente pega, PIB de longo prazo, que é uma tendência que você pega ela, uma curva, se você pegar o PIB, ele sobe, desce, sobe, desce. Se você conseguir pegar a tendência de longo prazo, que é uma reta, uma curva subindo, assim, bem suave, você vai fazer essa comparação. Se o PIB, se a gente fazer essa diferença, e o PIB atual, a diferença do hiato, desculpa, entre o PIB atual e o PIB potencial foi positivo, quer dizer que a economia está superaquecida. Isso quer dizer que a gente vai ter inflação e menor desemprego. Se a gente tiver, por exemplo, um hiato, uma diferença negativa, ou seja, o PIB de hoje está menor que o PIB potencial, quer dizer ainda que ainda tem capacidade ociosa para usar, a inflação ainda não está, vamos dizer, um pouco mais descontrolada, você está com atividade abaixo do ideal, o desemprego está abaixo do ideal. Então, e o Banco Central coloca, olha, a gente calcula, vamos dizer que essa diferença é 10. Então, se a economia ficar subindo devagarinho, 9, 8, essa diferença for diminuindo, tá ok. Só que se de repente o Banco Central errou no cálculo e, verdade, essa diferença não era 10, era 3, e a atividade começa a subir e esse hiato se torna positivo, aí é um problema, porque daí a economia começa a ficar superaquecida e começa a gerar efeitos secundários que são ruins. Eu consegui ser mais ou menos didático? Não, total. E isso entra no momento em que ele também lista nos pontos anteriores que os dados de atividade econômica do Brasil têm surpreendido para cima. Então faz sentido que eles se preocupem agora com o hiato do produto como um fator de risco de alta inflacionária. Meu cálculo, meu raciocínio está certo? Exato, sim.
Tá, beleza. Então, vamos pontuar agora aqui os riscos de baixa que eles elencam. Beleza, agora eles falam, ok, entre os riscos de baixa, mais 3 pontos. 1, queda adicional nos preços das commodities internacionais e moeda local. Commodity é importante para a gente. 2, desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que projetada. Diminui a demanda, os preços tendem a ficar mais acomodados, inclusive acaba impactando os preços das commodities. E o terceiro ponto de um risco baixista para a inflação elencado pelo Banco Central seria a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023. Como esses impostos que agora foram cortados e acabaram barateando os preços de combustíveis e de energia elétrica, né? Itens ali administrados. Se eles continuarem em 2023 como estão em 2022, é mais uma pressão de baixa para a inflação. E eles concluem dizendo que, depois de elencar esses 6 pontos, 3 para cima, 3 para baixo, que avalia que a conjuntura ainda é particularmente incerta e volátil e, por isso, a necessidade de serenidade na avaliação dos riscos. Algum destaque sobre esses pontos de risco de baixa, Sung? Eu acho que eu chamo atenção muito pela manutenção dos cortes dos impostos que foram utilizados pelo governo, que é o PIS, COFINS, principalmente ali na gasolina, no etanol. E aí existia a possibilidade de reoneração, ou seja, esses cortes nos tributos acabariam em 2022 e 1 de janeiro de 2023 eles voltariam, o que geraria uma pressão maior sobre a inflação, porque os preços vão ficar maiores. Uhum. E se isso voltar, a gasolina, por exemplo, que é o item que mais pesa no IPCA, vai lá e vai ter uma contribuição maior do que esperado sobre o índice. Então tem essa questão importante. O governo já no orçamento, se eu não me engano, lançou a possibilidade que esses impostos continuem. O problema é que gera isso, beleza, mas a gente vai ter perda de arrecadação, vai faltar receita, como que a gente vai conseguir alocar, não adianta só cortar, a gente precisa entender mais como que isso vai ser. Mas é um risco que vai piorar as expectativas de inflação, acho que esse é o principal ponto. Vini, eu queria trazer você para a conversa também, queria entender como que você avaliou esse comunicado, se houve alguma surpresa, sua perspectiva, o que você gostaria de destacar, e aí na sequência a gente fala um pouco sobre renda fixa. Não, perfeito. Acho que eu estava bem em linha com o Sung também, a gente conversa bastante aqui no dia a dia, né, porque as nossas áreas são muito correlatas, né, mas o que quebra acho que pau até às vezes também? Às vezes a gente discorda, mas não chega a quebrar pau, não. Mas a gente às vezes discorda um do outro, mas nessa de subir 25 pontos, eu concordava. Acho que também é um movimento muito pequeno, né, para fazer tanto efeito assim. Eu acho que, até complementando esse último assunto, né, dos riscos, uma coisa interessante é que tanto o risco altista do hiato do produto, como esse último de manutenção dos impostos, né, dos cortes dos impostos, eles não estavam no último comunicado, lá em agosto. Então, se a gente pegar lá o último, só tinham 2 altistas e 2 baixistas, seriam os 2 primeiros de cada um. E aí acho que, né, pode ser até uma justificativa do Banco Central, né, esse ponto dos cortes dos impostos, quando ele fala que ele está dando ênfase, né, aos 6 trimestres daqui para frente, que seria o horizonte relevante, que muita gente também ficou meio na dúvida, né? Por que ele citou lá o primeiro trimestre de 2024, olhando para os últimos 12 meses, surgiu esse tipo de discussão, e acho que agora ficou até um pouco mais explicado, né? Ele fala dos 6 trimestres, deu ênfase a esse período, justamente até ele fala que já incorpora essa possível recuperação, né? Esse possível impacto secundário dessas medidas fiscais que a gente viu aí, nesse horizonte. Então, um ponto interessante também acho que foi esse. O resto, acho que vocês já pontuaram muito bem aí. Acho que ele também deixou uma porta aberta no comunicado, no final, ali, falando que caso ele não veja uma desinflação, ele volta ao ritmo de alta constante igual ele estava. Mas eu acho que, putz, se a gente pegar o juro real, né, até olhando para frente, aquele juro real ex-ante, ele já está num patamar muito alto, né? Se a gente pegar a Selic de hoje... Juro real ex-ante. Eu vou... essa é basicamente a Selic de hoje, é o juro de hoje, tirando o efeito da inflação, da expectativa de inflação do ano que vem. Então a conta seria basicamente a seguinte: a gente tem hoje uma Selic de 13,75 e a expectativa do Banco Central de inflação para o ano que vem
né? No Focus estava algo em torno de 5%, e para ele aqui ele falou, estou pegando aqui, 4,6%. Então seria algo como 8% ali arredondando, né? E se você pegar um nível de juro real desse tamanho, é bem alto, né? Você pega 8% de juro real, até comparando com outros países, é um patamar muito alto aí de juro, porque muita gente pega a inflação acumulada, também é uma forma de se olhar, você pegar a inflação acumulada até agora, né, dos últimos 12 meses, só que se você olhar para frente, né, é um pouco mais interessante, principalmente para o Banco Central, porque ele está preocupado com o que vai vir ainda, né, e não o que já foi. Sim. Então, eu acho que também ele não é por pouca coisa que ele deve retomar o ciclo de alta, eu acho que ele deve observar bem aí o que vai acontecer, mas não vai ser um ajuste fino ali que vai fazer com que ele suba, sei lá, 25 pontos, sabe? Acho que a probabilidade disso acontecer, para mim, é um pouco mais baixa. Vini, se não é por pouca coisa, na sua avaliação, que o Banco Central retomaria o ciclo de aperto monetário, por outro lado, ele também indica uma disposição de manter os juros nesse patamar atual durante um bom tempo, né? Inclusive, semanas atrás a gente acompanhava o mercado apostando num recuo da taxa Selic no primeiro semestre. Essa aposta perdeu força depois de algumas declarações do Bruno Serra, que é o diretor de política monetária do Banco Central, e também do Roberto Campos Neto, né, o presidente da instituição. Eu queria, olhando para esse cenário em que talvez suba, mas precisa de muita coisa para subir um pouco mais, mas por via das dúvidas deve permanecer alto como estamos até aqui, como que ficam os investimentos renda fixa? Necessariamente eles perdem atratividade porque a Selic parou de subir agora? Então, na realidade, a gente tem nos juros futuros, né, já existe uma precificação para a Selic futura. Então, os investidores eles fazem uma trajetória e colocam isso, né, na curva de juros, né, a famosa curva pré que a gente tem aqui no Brasil. Então, o DI futuro, que é um derivativo que é negociado na bolsa, ele reflete esse nível de taxa e até no último mês eles reduziram bastante. Pode ser por um alívio ali no risco, né, na percepção de risco. E como você muito bem falou, recentemente o Roberto Campos Neto e o Bruno Serra jogaram um pouco de água no chope, né, de todo mundo. Mas, de qualquer forma, você já tem uma trajetória de Selic precificada e já se precificam alguns cortes a partir do segundo semestre lá de 2023, né, do ano que vem. Só que ainda assim, se a gente pegar essa trajetória e comparar com o cenário que está refletido no Boletim Focus, né, que é a pesquisa ali dos economistas, inclusive o Sung participa, o que está precificado na curva de juros está um pouquinho maior. Então significa que o mercado ele está literalmente embutindo um prêmio de risco, né? Ele está esperando um juro um pouco maior do que o que está refletido ali nas pesquisas dos economistas. Não necessariamente o mercado está certo, mas também não necessariamente o foco está certo. Então, assim, é uma incógnita, nem o Banco Central sabe exatamente o que ele vai fazer, porque ele depende de vários indicadores, mas o efeito disso nos ativos de renda fixa seria um exemplo aqui, né? Você falou se o período da Selic, né, se ela se mantém por um período prolongado de tempo nesse patamar de 13,75. Hoje, o mercado precifica cortes a partir do meio do ano que vem. Se no meio do ano que vem a gente não vê nenhum tipo de corte, ou que o Banco Central já sinalize que vai ficar até o final do ano, a gente vai ver uma curva se ajustando para cima, certo? Porque se hoje a média de taxa já engloba um corte, a gente vai ter que ver um ajuste para cima, porque esse corte não vai acontecer. Aí a curva de juros vai subir, e na renda fixa a gente tem aquela velha relação inversa, né, entre taxa de juros e preço dos títulos. Então, se a taxa futura de juros subir, o preço dos títulos hoje vão cair. Então, a gente veria um impacto negativo nos títulos de renda fixa se a gente tiver um cenário desse, ou até mesmo se o Banco Central volta a subir. Né, porque o que estava precificado, se ele viesse hoje com 14%, por exemplo, a gente teria um impacto. Talvez pequeno, por ser só 25 pontos base, mas a gente veria um impacto porque ele subiu uma coisa que não estava precificada antes. Então, no final, a gente tem que comparar basicamente o que está precificado na curva de juros, né, a trajetória que está precificada. A gente pode comparar com o Focus também, que acaba sendo um cenário que é mais utilizado pelos economistas no geral, mas no fim a gente, né, tem que comparar com o nosso próprio cenário, entre aspas, para a gente saber se a gente tem oportunidade de ganhos ali ou não, principalmente para os títulos pré-fixados. Se a gente tem um cenário onde o Banco Central, ele, apesar de ter falado que vai levar por um período maior a Selic nesse patamar, se ele começa a cortar e leva de 11 no final do ano que vem, que é o que está esperado, ele leva para 9,
os pré-fixados iriam se beneficiar, porque a curva de juros seria ajustada para baixo e os preços dos títulos iriam para cima. Então, no fim, a gente tem que ver esse tipo de relação e saber se teria um impacto hoje ou não nessa relação, né, entre os dois tipos de curva. Essa sua fala foi brilhante, assim, eu achei que ela ajudou a gente a entender como a renda fixa não é tão fixa nesse sentido, assim, porque ela depende de questões macroeconômicas que precisam ser estudadas ali. Então, beleza, vocês pintam um cenário prospectivo de um prazo relativamente curto, a gente está falando do meio do ano que vem, já está acabando o mês de setembro aqui, e tá tudo na mesa, né, Vini? Se tomar um susto inflacionário, eles podem subir um pouquinho mais. Se eles acharem que esse 3,75 dá conta, vão manter por mais tempo. E também existe a possibilidade, já a partir do ano que vem, no segundo semestre, eles começarem a cortar essa Selic. Cada isso afeta de uma maneira os preços dos títulos de renda fixa. Olhando para essa incerteza, então, nesse prazo tão curto, você recomenda algum tipo de investimento específico ou de postura do investidor? E até complementando, antes de falar sobre as minhas preferências aqui, acho que o que você comentou, né, sobre você já ter um cenário e ter essa relação já conhecida entre Selic de hoje com os juros futuros, é importante até para você não esperar um movimento para comprar algum tipo de ativo. Então muita gente fala, vou esperar a Selic cair para comprar um pós-fixado. Vou esperar a Selic, um pré-fixado, desculpa. Porque muita gente fala, quando a Selic cai é que a gente ganha dinheiro no pré-fixado. Né? Só que esse cenário, quando a Selic começar a cair, esse cenário já foi precificado há muito tempo. É difícil você ter uma margem de ganho ali. Você pode até pegar um movimento depois disso, mas grande parte já foi precificado, né? O mercado sempre tem as suas expectativas e elas mudam todos os dias, né? Algumas nem sempre racionais, mas elas mudam todos os dias. E aqui o que eu tenho visto, assim, apesar do grande fechamento que a gente viu em agosto, os juros fecharam e isso até pode ser explicado, né? Um destravamento ali de valor para os fundos imobiliários, por exemplo, que o IFIX subiu quase 6% só no mês de agosto. Isso batendo os 3 mil pontos o IFIX, subiu hoje de novo. Inclusive. Exatamente, e isso, um driver disso pode ter sido a queda nos juros futuros, né? Porque eles são utilizados ali como, às vezes, taxa de desconto e tudo mais. É uma relação mais direta, né? E o Ibovespa também, da mesma forma. Então, assim, a gente tem que sempre acompanhar os juros futuros, e aí, dado esse cenário, os pré-fixados eu gosto bastante no curto prazo, acho que ainda tem prêmio na curva, apesar do fechamento, eu acho que o que está precificado lá, como eu falei, se o Banco Central conseguir levar esse cenário do modo que ele está prevendo, a curva vai ter que se ajustar para baixo, então existe um prêmio ali, na minha opinião, no curto prazo. E agora, intermediário, eu já prefiro um IPCA+, então, dos três, né, a gente tem pós-fixados, pré e IPCA+. O pré-fixado eu gosto no curto prazo, o IPCA+, eu gosto num prazo um pouco mais intermediário, até pela deflação que a gente está vendo aqui nos últimos meses e deve continuar vendo ainda em setembro. E os pós-fixados, acho que enquanto a gente tiver uma Selic, né, nesse nível, eles vão ser beneficiados e com pouco risco, porque eles não têm marcação a mercado. Né? Se você compra um pós-fixado, você vai ganhar a Selic ali. Mesmo que ela caia um pouco, você não vai perder dinheiro, você só vai passar a render menos. Então eu acho que o pós-fixado continua sendo beneficiado, né, pela Selic nesse nível que a gente está vendo. Mesmo se ela caia para, sei lá, 10% ao ano, eu acho que ainda é uma taxa nominal atrativa, né, se a gente comparar até com outros países. Boa. Bom, eu queria avançar para o fim da nossa conversa aqui. Tá me dando uma angústia ver o Gustavo com esse negócio. Mas, gente, ó, eu entrevistei ele antes e ele jurou que não tá sofrendo, né, Gustavo? O pessoal tá falando assim, ó, o Gregory tá torturando o pobre do economista. Embora eu não tenha muita piedade de economista, mas o Gustavo é brother, então... Mas ele tá bem, né, Gustavo? Fala aí pro público, me livra dessa. Não, eu que pedi para participar, ele convite, eu já estava programado essa cirurgia, eu sabia que o pós-operatório ia ser bem mais tranquilo do que esperado, então por isso que eu tô aqui, eu por vontade própria mesmo, porque eu gosto desse papo de política monetária. Fazia tempo, não participei da última ainda. É verdade, é verdade. Bom, então vamos pro fim, já que a gente está falando de uma super quarta, já repercutimos aqui as implicações para a renda fixa, o cenário prospectivo de inflação e tal. Quero dar uma olhadinha
pegar o avião e pousar lá nos Estados Unidos, porque hoje teve decisão de política monetária também nos Estados Unidos. Vocês encontram a matéria detalhando esse movimento no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Federal Reserve subiu os juros em 0,75 ponto percentual nesta quarta-feira, de acordo com as expectativas do mercado, inclusive, não foi nenhum susto, e as falas do Jerome Powell também não divergiram das coisas que ele já havia dito anteriormente, inclusive no simpósio de Jackson Hole, e também foi ao encontro de falas de outros diretores do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. O mercado, no entanto, demorou um pouco para precificar esse posicionamento do Banco Central americano, tá? No começo, pra você ter uma noção, os índices caíram, depois subiram, depois voltaram a cair um pouquinho e no fim do pregão prevaleceu a sensação de um ajuste maior que vem desde o CPI da semana passada, né? Da inflação ao consumidor que veio acima do que o mercado esperava, e no final das contas os índices caíram meio que a mesma coisa, todos em queda relativamente forte, tá? Dow Jones caiu 1,70%, S&P 500 1,71% de queda, no Nasdaq recuo de 1,79%, tá? Todo mundo tombando. Gustavo e Vini, vocês fiquem livres para falar, inclusive, quem quiser fazer esse comentário primeiro a respeito dos juros lá na gringa. Eu vou deixar o Gustavo falar, então, para ninguém falar em cima. Como que você viu essa decisão do Banco Central americano e como que isso impacta os negócios aqui no Brasil? Eu acho que foi acertado, dado o CPI do último mês, que pelo pessoal havia deflação de menos 0,1, veio positivo. Bons comentários aqui, hein? O Gustavo tá rindo do Marcos aqui, que ele falou: boa, Greg, não alisa não, sugar todas as informações dele. Eu com dó e o público sem piedade alguma, né, Mas aí até surgiu o rumor de que o mercado começou a precificar um possível aumento de 100 basis points, né, de 1 ponto percentual, mas depois a pessoa colocou a mão no coração, eu acho, e viu que não era tão desse jeito. E aí acho que se concretizou no mercado após 0,65. E eu acho que 3 fatores aí podem mapear e ajudar os nossos investidores que estão nos assistindo. Primeiro, acho que inflação está elevada nos Estados Unidos. Se a gente pegar os núcleos, a gente pegar o PCE, vários índices de inflação, eles estão elevados nos Estados Unidos, que é preocupante. Segundo ponto, qual que é a segurança que o Banco Central, o Fed, tem sobre aumentar os juros? Que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. Ele até isso trouxe diversas vezes em entrevistas, falou: olha, a gente tem uma segurança boa, que ainda não vai afetar o mercado de trabalho aqui no curto prazo, porque a dinâmica possibilita a gente subir os juros dessa forma. E o terceiro ponto que eu acho que poucas pessoas comentaram, eu acho que o que ditou muito essa decisão foi a declaração, o discurso do Jackson Hole, até comentei com o Greg antes de a gente entrar, que é um discurso sucinto, eu acho que está acesso aí às pessoas, está em inglês, né, mas dá para traduzir, etc. E tem um ponto muito interessante que ele fala: olha, a gente está preocupado com a inflação e estabilidade de preços. A gente vai subir juros, vai ter juros mais altos, vamos ter um arrefecimento do mercado de trabalho, mas a gente vai ter estabilidade, porque se a gente não tiver controle sobre isso, a gente vai começar a afetar a expectativa dos agentes, decisões de investimento, e isso pode entrar numa espiral que não é nada saudável para a economia norte-americana. Então, ele, no fundo, reafirmou o que ele disse em Jackson Hole, que, para quem não sabe, só um parênteses, é um encontro de várias autoridades monetárias, bancos centrais, ministros da Fazenda, secretários de Tesouro, ali se reunindo numa semana, uns dias, para poder expressar suas ideias como está o cenário econômico mundial. Fechado esse parênteses, eu acho que se a gente pegar o que ele disse e o que ele fez, está em linha. Vai subir juros para controlar preços. Vinícius, você tem algum comentário a fazer sobre essa decisão lá nos Estados Unidos? Não, eu tô na mesma linha, acho que só acrescentaria um negócio interessante que eu achei, foi a elevação das expectativas de praticamente todos os diretores ali, né? Vários oficiais, acho que foram 17 ou 18, elevaram suas expectativas para a Fed Funds, né, que é a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, para o ano que vem. Então estava em algo em torno de 3,9, que seria dentro do intervalo de 3,75 e 4, e foi para 4,4, ou seja, subiu quase 0,75 aí nessa leva aí, só de uma reunião para outra, né? A última foi também lá em meados de agosto, então
Acho que esse ponto foi importante também, e os motivos, acho que foi tudo que o Sung falou, né? Todas as variáveis indicando, precisando, né, que o juros suba, apesar do custo que o Powell já vem falando aí, principalmente do mercado de trabalho, né? Saiu até em alguma notícia, eu não vou me lembrar agora qual foi nem o veículo, nem quem falou, mas que esse custo seria de mais ou menos 1,2 milhão de desempregados. Então, realmente é um custo alto, né? Mas pode ser pior caso ele não resolva esse problema agora e deixe para depois. Então, a situação não está fácil. E isso impacta aqui, né? Acho que também é um risco. O Banco Central brasileiro, né, acabou não colocando isso, ele não coloca isso numa ata, obviamente, num comunicado, mas acho que também é um risco para os mercados. O juro americano, apesar do spread alto que a gente tem entre os juros aqui no Brasil e o americano, se ele sobe muito além do esperado, aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho também, porque acaba impactando. Então, acho que isso é importante de se olhar também. Eu só queria fazer um último comentário, que hoje existe um indicador que é importante da gente olhar lá nos Estados Unidos também, que também é dos juros futuros, que é o spread entre o juro de 10 anos e o juro do título de 2 anos. Se ele está negativo, significa que a curva está invertida. Ou seja, o juro de 2 anos está maior que o de 10. Não é natural isso, né? Está invertido. E hoje a gente bateu o maior nível, acho que dos últimos 40 anos lá. A gente passou agora dos menos 0,5% de spread. O juro do título de 2 anos está em 4%, né? E o juro do título de 10 anos está em 3,5%. Essa redução do de 10 também pode ser a procura por ativos seguros, né? Porque aí quanto mais gente estiver querendo comprar aquele título, menos, né, teoricamente, o Tesouro Americano precisa pagar para aquelas pessoas, porque elas estão aceitando um juro menor. Tem uma relação com a ideia de recessão, não tem? Exatamente. Aí quando todas as recessões globais ali nos Estados Unidos, se a gente pegar um pouco antes, foram precedidas por uma inversão na curva de juros. E assim, não é uma regra, não quer dizer que a curva inverteu que a gente vai ver uma recessão, mas se a gente pegar todas as inversões de curva, de todas as recessões, elas foram precedidas por uma inversão de curva. Mas nem toda inversão de curva resultou em uma recessão. Então, existe uma relação, mas assim, é um indicador importante da gente olhar, né? Acho que hoje bateu o maior nível aí dos últimos 40 anos, então a gente tem que ficar bem cauteloso também com isso. Perfeito. Vinícius Romano, especialista em renda fixa da Suno Research. Gustavo Sung, é nosso economista-chefe da Suno Research. Senhores, muito obrigado por terem comparecido aqui à nossa live. Mais uma super quarta. As portas ficam super abertas sempre para esses e outros conteúdos aqui. É um prazer falar com vocês hoje. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Sung, boa Valeu, pessoal. Obrigado aí. Prazer.